Olá, uma satisfação ter você aqui participando dessa aula, que o tema importantíssimo, receitas recorrentes na advocacia empresarial. Antes de a gente adentrar, já que é a nossa pauta principal, fundamental registrar esse ponto crítico. Durante a minha trajetória na advocacia, na gestão da advocacia, iniciando aí em 2001, nesses anos, participando também, como docente em salas de aula, cursos de MBA, em eventos, em congressos, é muito comum, quando a gente começa a interagir, seja com determinada audiência de eventos ou mesmo na sala de aula, ouvirmos os seguintes relatos. Professor, venho me especializando cada vez mais, fiz o curso tal, fiz o curso Z, estudei fora do Brasil, estudei no Brasil, fiz os melhores cursos, mas o problema é que os clientes não valorizam a minha advocacia. Ou ainda, temos casos de demandas contenciosas, um direito complexo, e o escritório estuda, consegue reverter o caso, gera uma jurisprudência inédita em determinada matéria, e aí sempre a mesma questão, professor, a grande dificuldade é que os clientes não conhecem, não entendem, não têm acesso a essa informação, portanto não valorizam a advocacia que fazemos aqui. Pois bem, a geração de receitas recorrentes tem sido um grande ponto crítico na história de diversos escritórios. Não é razoável você ter um time de qualidade, ter uma advocacia de qualidade e você não conseguir manter o escritório em decorrência da ausência de negócios. Portanto, essa questão da receita recorrente na advocacia está interligada diretamente com o que eu chamo do principal pilar da gestão estratégica na advocacia. Se você já me acompanha em algum livro, ou evento, ou mesmo aqui nas aulas na internet ou rede social, já sabe que eu tenho quase que não vou falar que é um mantra, mas eu repito isso exaustivamente, sem advogados não há justiça e sem clientes não há advocacia. Sem cliente não existe advocacia, a advocacia pressupõe a essência do cliente. Então, assim, os clientes existem. As demandas são infindáveis. A gente não consegue pensar quando que o direito deixará de ser demandado, quando a humanidade se extinguir, quando existirem pessoas, o direito está em tudo. O direito está em tudo. Portanto, é normal e razoável se questionar, então, onde estão as demandas? Aonde estão as demandas? E por que essas demandas não chegam até o seu escritório se o seu escritório tem qualidade, vem fazendo um trabalho de excelência? Quer dizer, então, eu queria compartilhar com você nessa aula alguns pontos fundamentais que, se você compreender essas questões, certamente você pode, ao longo dessa aula, ter alguns insights. É uma aula objetiva, rápida, e eu vou direto ao ponto, porque a gente precisa, de fato, sermos pragmáticos e dizer aquilo que, de fato, faz diferença. Começo aqui compartilhando com você um caso muito legal, já contei isso em diversas situações, não sei se você já teve acesso a esse case. Uma advogada conhecida nossa, de São Paulo, Marcela, ela é advogada, uma jovem advogada à época, tinha mais ou menos uns 8 anos de atuação aí na área da advocacia empresarial, advogando em escritório, até que um dos sócios de determinado escritório já tinha uma idade avançada, ele vem a óbito, e ali o escritório, obviamente, sentindo muita falta daquele advogado que tinha um papel muito claro, que era a gestão de relacionamento com clientes e geração de novos negócios. Todos os contratos que existiam no escritório à época vieram por meio desse sócio. Uma pessoa agradabilíssima, muito querida, é aquela pessoa que, onde chega, já cativa logo, com fortes habilidades sociais. E ali, a Marcela, ela, à época, era uma típica advogada. Quando eu falo típica advogada, que gosta de advogar, gosta de contencioso, tem a rotina dela, mas vivia sobrecarregada, um volume muito grande de processos per capita, e ali aquela correria, prazo para cumprir, enfim, aquela rotina que você conhece muito bem, e de repente um dos sócios convida Marcela para fazer uma experiência nessa área de relacionamento com clientes e novos negócios. Marcela entra em pânico, porque, assim como muitos advogados, ela fala: eu não estudei para isso, eu não estudei para ser comercial. Eu não estudei, não fiz pós-graduação para ser um comercial. E ali os sócios desafiam ela, falam para ela realmente procurar
um curso, pelo menos, e algo que possa ajudar a abrir a sua mente, preparar pelo menos para que ela pudesse tentar. E ela, com medo de fazer desfeitos, então ela chegou até nós à época e fizemos ali 2 conversas, eu lembro, bem longas, e nessas 2 conversas ela repetia também exaustivamente: eu não gosto de fazer negócio, eu não sei vender, eu não tenho essa percepção de negócio, eu não sei fazer negócio. E ali nós tivemos então um desafio, convidamos ela para fazer o TCA, que é um dos programas que nós temos de imersão, técnicas comerciais avançadas na advocacia. Ela fez o TCA, em 2 semanas já tinha terminado, foi bem rápido, e ali algo emblemático aconteceu. Ela vai para uma reunião, acompanhando um sócio, o sócio era, então, até então, que estava fazendo as vezes, né, de um executivo de negócio, não era a função dele dentro da sociedade, e ali naquela reunião, o sócio conduzindo a reunião era um cliente potencial, nem era um cliente existente já da carteira, era uma nova empresa que tinha aparecido, indicado, e estavam ali reunidos. Ele, então, sugere, né, o curso natural estava sugerindo retornar para o escritório, elaborar uma proposta e enviar, então, para a empresa. Quando, de repente, a Marcela, no final, ela interrompe educadamente, né, o sócio, e ela fala: e o que é que você gostaria para o cliente que entrasse nessa proposta? O que é que você gostaria que tivesse nessa proposta para que nós pudéssemos, então, fechar esse contrato e iniciar os trabalhos? Algo assim surpreende, ela mesma contando, falou assim, eu nem parecia que era eu, me deu um troço assim que ela percebeu uma oportunidade que ela não podia deixar passar. E ali, o cliente também ficou assim, e o cliente falou: nós queremos que vocês firmem todos os compromissos, que vocês enfatizem quais são as entregas, cronograma, e que nos dê um bom preço. E ela, então, na hora, ela falou assim: nós vamos em 30 dias entregar para vocês isso. Ela começou a elencar ali as entregas, e para fazer essas entregas a cada 30 dias, qual o valor que vocês acham como sendo razoável para honorários? E foi muito interessante, foi muito rápido dela, o cliente fica pensando, olhando para o outro, e eles fizeram uma sugestão de valor, entre tanto e tanto, nós entendemos que é razoável. E ali ela praticamente fez um fechamento na hora. O sócio fica assim olhando para ela, ela fala: nós vamos minutar já o contrato, eu envio ainda hoje. Se eu enviar hoje, qual o prazo que vocês precisam para assinar? E aí o cliente falou: precisamos de um prazo X, não lembro a época. Ela falou: ok, então eu peço para um motoboy ou uma pessoa vir aqui retirar, né, esse contrato com vocês. Mas o mais interessante disso tudo foi depois ela contando isso, como alguém que nunca tinha feito, mas o primeiro contato fechado, a sensação de euforia, de alegria, de saber que ela pode fazer muito mais, a desmistificação de que fazer negócios não é a atribuição de um advogado. Mas é claro que é. Então, nós temos aqui, rapidamente, alguns pilares que eu tenho certeza que vão auxiliar vocês, assim como auxiliou a Marcela na construção, abertura da mente dela, para começar a perceber alguns elementos fundamentais da gestão de negócio na advocacia, e especificamente aqui no nosso caso, na advocacia empresarial. Bem, o primeiro tópico, para que nós possamos ir em direção à geração de receitas recorrentes na advocacia, é como montar uma carteira de cliente, E é claro, a gente começa pelo começo. O primeiro ponto aí, né, eu vou chamar de ponto 1.1, né, 1.1, definir as áreas do direito. Por mais que pareça óbvio, não é. Explico. A definição das áreas do direito, ela passa não por um olhar de aptidão, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que o meu sócio gosta de fazer, ou aquilo que eu estudei, aquilo que o meu... Não é assim que funciona. Você pode falar assim: Vitorino, mas e a minha especialização? E a área que eu escolhi estudar? Pode ser que o que você tem escolhido como área de atuação na tua região não tenha tantas demandas. Pode ser que determinada área do direito esteja mais aquecida. Então, aqui nós temos um primeiro ponto fundamental que eu quero muito chamar a sua atenção. É essa dualidade na mente de um gestor de negócio na advocacia. Ora, ele pensa como advogado, e ele vai precisar executar o serviço jurídico ora contratado. Mas, boa parte das vezes, ele tem que pensar como executivo de negócio. E o executivo de negócio, ele não olha para as suas preferências, ele aprende a fazer uma leitura de mercado, as necessidades do mercado local, os principais problemas existentes, ele faz uma análise
isso vira praticamente modus operandi dele. Ele está revisando um filme, ele está lendo um livro, ele está batendo um papo com alguém, ele sai com a família para comer alguma coisa. Não que ele não pare de trabalhar, não é isso, mas ele está sempre com o radar ligado. Ele começa a detectar na região que ele vive quais são os principais pontos críticos ali das empresas que estão ao redor dele. Então, eu não estou colocando necessariamente numa ordem sequencial, mas, de fato, a definição de áreas do direito não pode guardar relação exclusiva só com aquilo que você gosta. Vitorino, então, você está querendo dizer que tudo aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós amamos, isso tudo é besteira? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você, enquanto um gestor de negócio na advocacia, você não pode restringir as oportunidades de negócio do seu escritório somente àquilo que você gosta. É isso que eu estou querendo dizer. Pode ser que você tenha alguém da sua equipe, pode ser que você tenha parceiros. Mas o mais importante aqui é que você entenda que, além das áreas do direito que você gosta, isso é muito importante, pode ser que o seu mercado local não tenha uma demanda específica ou que o mercado não esteja amadurecido para valorizar aquela área do direito que você escolheu como sendo a sua preferida. Acho que ficou claríssimo isso. Então, definir as áreas do direito é fundamental, mas ainda, quais os critérios você utiliza para definir as áreas do direito. E aqui, um dos critérios os dois principais critérios, né? O primeiro, que você goste, isso é muito importante, mas não pode ser único critério, e o outro critério fundamental, imprescindível, é as áreas que são mais valorizadas ou mais demandadas na sua região. Aí pode ser que alguém levante o braço Vitorino, mas se é mais demandado na minha região, é porque já está saturado de advogados fazendo. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato de ter uma quantidade elevada de advogados oferecendo determinados serviços não significa que o estejam fazendo com qualidade. Ou pode significar ainda que estejam fazendo de um jeito e você vai fazer de um outro jeito. Ok? Então, isso é um assunto para outro momento da segmentação. Bem, o ponto 1, ponto 2 aqui, 1.2, item 1.2, eleger os segmentos-alvo na sequência. Eu falava aqui de observar as empresas ao redor da sua região. A segmentação é um ponto fundamental para quem quer construir uma carteira de clientes e gerar uma receita recorrente. Nós estamos nessa construção. Então, a segmentação significa dizer que você vai eleger segmentos-alvo. Segmentos-alvo. E segmentos-alvo são segmentos de mercado. Vou dar aqui alguns exemplos para você. Pode ser comércio de alimentos, pode ser comércio de vestuário, pode ser pequenas indústrias, pode ser o segmento de serviços, por exemplo, de logística, entregas, serviços de informática. É muito importante que você tenha segmentos-alvo. Erro crucial dos escritórios em início de atividade. Não tem foco. Eles acham que eleger áreas do direito, área tributária, área civil, área trabalhista, é determinar um foco. Não, isso é determinar área de atuação. Você já viu isso, você sabe disso. Quando você elege segmentos-alvo, nós temos aqui pontos fundamentais. Eu vou trazer aqui algumas perguntas para você. Quais empresas pertencem a esse segmento que estão na sua região, na sua área de atuação? Esse segmento-alvo que você resolveu olhar. Quando eu digo que eleger segmento-alvo, não é uma decisão que você toma de um dia para a noite. Você começa a olhar para algumas empresas, você vai agrupar aquelas empresas, você começa a pesquisar sobre essas empresas. Eu vou dar depois ali algumas dicas sobre essas linhas de pesquisa, como você pode fazer isso de uma maneira mais automatizada e sistematizada, inclusive. Então, quando você começa a observar segmentos-alvo, você começa a colher informações daqueles segmentos. E ao colher informações daqueles segmentos, você concentra a sua atenção. Você já pode perceber como que nascem os produtos jurídicos, as soluções jurídicas? Eles nascem da observância das leis, mas também de uma capacidade de você observar os fatos, a realidade. E essa sensibilidade factual, né, de você entender o que acontece na realidade, é que geralmente trazem as boas sacadas aí dentro da concepção do serviço jurídico. Mas só para a gente amarrar aqui as pontas, a segmentação, ela torna-se imperativo justamente porque, como o escritório que está no início da atividade ele é pequeno, e olha que engraçado, né? Geralmente os advogados pensam de uma forma até oposta. Quando eu falo dos advogados que nós conhecemos, fazem parte, às vezes são amigos nossos, ex-alunos, ou já foram clientes, nós estamos começando o nosso escritório, nós estamos, então, qualquer cliente que venha para o escritório, nós vamos atender. Mesmo que a gente não souber, nós vamos pesquisar, nós vamos atender. E isso acaba sendo um erro, às vezes, fatal, porque aquele escritório ele não consegue fazer uma devolutiva de qualidade, por vezes,
ele não consegue se consolidar como sendo um escritório muito bom em determinados segmentos. Mas quando você elege segmentos-alvo, obviamente você faz essa eleição porque você já vem pesquisando sobre, e se você vem pesquisando sobre, significa que você gasta mais tempo lendo sobre determinado segmento, vou usar aqui como exemplo de novo, comércio alimentício, você acaba tendo uma vantagem competitiva em relação a outros escritórios que são muito sem foco. Determinado problema, às vezes você vai conseguir ter mais ancoragem. Ao sentar para conversar com um determinado empresário, você vai trocar com mais propriedade, com mais segurança, porque você conhece. Acho que ficou claríssimo a importância de eleger os segmentos-alvo. E aí, quando você tem esses segmentos-alvo, você precisa descobrir os principais problemas e desafios deles. E para conhecer, né, esses problemas, eu vou colocar aqui algumas dicas bem simples, mas muito funcionais, muito funcionais. Invista tempo diário de pesquisa. Invista tempo diário de pesquisa. Gente, pesquisa é tudo. Mas quando a gente fala pesquisa é tudo, você imagina um advogado sentado fazendo pesquisa de jurisprudência. Não é só isso. A pesquisa jurisprudencial, ela é uma partezinha, ela é importante, mas é uma parte da pesquisa. O núcleo da pesquisa, ele nasce, o núcleo mesmo, a parte nuclear da pesquisa, é de você observar, aqui estamos falando, obviamente, advocacia empresarial, de você observar os seus segmentos-alvo. Que tipo de notícia está saindo nas mídias especializadas? O que as empresas estão falando? Que tipo de problema você consegue detectar? Grava uma coisa. Se você conseguir ser um bom detector de problemas nos segmentos-alvo, você também já tem uma grande vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes que estão pesquisando jurisprudência. Ora, jurisprudência significa, dentro de uma lógica de ato e efeito, né, de causa e efeito, você tem ali um escritório, de repente, ou uma empresa, geralmente é um escritório, que tem um movimento em favor de determinada empresa, que vão, então, ao judiciário, o judiciário forma uma opinião, se manifesta, quer dizer, você mostra uma jurisprudência boa, às vezes você já chegou atrasado na festa. Você chegou atrasado na festa. Pode ser que algumas vezes seu cliente não tenha marcado ali, não esteja em cima dos fatos, né, dos acontecimentos, tenha demorado um pouco para recorrer ou obter determinado direito. Né? Entretanto, o que eu estou querendo dizer é que você às vezes até consegue entender um ou dois, mas não vai significar que você vai ser um expoente no mercado, entende o que eu estou querendo dizer? Então, pesquise diariamente. Pesquise sobre problemas recorrentes no segmento-alvo. Segundo, pesquise sobre a relação de causa e efeito desse problema. Por que esse problema aconteceu? Qual é a causa desse problema? E pesquise sobre, obviamente, os aspectos legais desse problema. Então, vou repetir, para ficar bem claro. Bem, pesquise, crie uma rotina diária de pesquisar. Gaste, se você gastar, para pensar nisso, se você gastar por semana, cada dia da semana, contando de segunda a sexta, uma hora, você vai ter ali, por semana, 5 horas de pesquisa. Né? São 4 semanas, geralmente, né, no mês. Você tem 20 horas de pesquisa em determinado segmento. Fora as dicas que eu vou te dar agora. Quer dizer, então, pesquise sobre os problemas recorrentes, pesquise sobre causas e efeitos desses problemas, escreva isso. Não deixe solto, não, na sua mente. Não. Pegou um problema, fala, opa, liga, põe no seu radar, fala, opa, isso aqui parece ser um problema muito crítico. E pesquise sobre os aspectos legais desse problema. Você está ali trabalhando, que eu costumo dizer, com os elementos fundamentais que vão te auxiliar a conceber uma solução jurídica boa. O que é uma solução jurídica boa? Não é a solução jurídica que o escritório acha bonito, que o direito bonito. Não. Solução jurídica boa é a solução jurídica útil. E o que é a solução jurídica útil? É aquela que ela tem um viés temporal, ela é relevante no momento. Cujos benefícios são notórios, você não precisa ficar argumentando muito com o cliente, ele vai perceber logo de cara, se você resolver esse meu problema, eu vou te valorizar muito. E se isso acontece, ele paga feliz, porque ele sabe o que ele está pagando. É uma dor real, é um problema real. Esta é a solução jurídica útil, porque ela vem no tempo certo. Vitorino, você quer dizer, então, que aquela outra solução que vai discutir o 0,0001 da alíquota do ICMS não é útil. Gente, toda solução jurídica que ela traz, obviamente, né, o equilíbrio das relações, e aqui eu vou ilustrar entre Estado e iniciativa privada, ela é útil.
ok? Só que estamos aqui trazendo dentro de um viés, não do viés clássico do direito, mas do viés negocial. Ora, uma solução jurídica muito útil, o seu esforço comercial é pequeno, porque o cliente percebe logo, ele está sentindo aquela dor, ele já percebe logo que você tem uma solução jurídica, um remédio jurídico para um problema que está latente ali para ele. Então, é nesse contexto, obviamente, ressalto, todas as soluções jurídicas são úteis desde que elas tenham como objetivo o equilíbrio das relações entre iniciativa privada e Estado. Agora, dicas para você estabelecer uma pesquisa sistemática. Nós temos aí o Google Trends, é uma ferramenta, até coloquei para você, tem um link, infelizmente esse link aqui não é clicável, mas você pode copiar depois, ou você pode digitar lá Google Trends, digita no próprio Google, eu vou trazer o primeiro link ali para você. É uma ferramenta onde você consegue pesquisar por palavras-chave e regiões. Você tem uma série de filtros ali, o que as pessoas estão procurando. Tá? Então, isso é muito interessante, porque ele te dá uma visão bem regional de interesses mais buscados. É uma ferramenta que pode ser muito boa aí dentro do seu contexto de pesquisa. A segunda dica aí para você é o Google Alerts. O alerta do Google, também você pode digitar Google Alerta, pode botar mesmo assim em português, ele vai trazer para você uma ferramenta gratuita, fantástica, que você vai cadastrar também, por exemplo, então, comércio alimentício São Paulo, comércio alimentício Rio de Janeiro, comércio alimentício Porto Alegre, comércio alimentício Salvador, quer dizer, você cadastra palavra-chave, região, e tudo que for publicado na imprensa, que o Google consegue captar, ele vai trazer um alerta para você no seu e-mail. Você pode ter isso diário, você pode ter isso semanal. Olha que maravilha, você tem um clipping que a gente chama. Clipping é essa análise que geralmente o pessoal assessor de imprensa faz sobre determinado tema, o que sai na imprensa, recortava, colava e mandava isso para algumas empresas. Com a tecnologia, então agora você recebe isso por e-mail, às vezes até WhatsApp e tudo mais. Então, o Google Alerts, ele é uma ferramenta fantástica. E a terceira dica aqui para você realmente automatizar e sistematizar a sua pesquisa, quando eu falo automatizar, você tem ali uma parte automática, mas é claro, o grande lance aqui da concepção do serviço jurídico, nada substitui a mente pensante do advogado ainda. Você tem robô, você tem tecnologia, você tem... Ok, essas coisas são acessórios instrumentais. Nada substitui a mente do advogado criativo, do advogado que tem uma visão negocial, que consegue fazer uma boa leitura de mercado e traz isso para dentro do escritório, fala com um, fala com o outro, consegue conseguir uma solução jurídica útil, boa, que tem elevado valor percebido para o mercado. E a última dica aqui, dentro dessa parte, é o próprio Facebook Ads. Tá? Você tem uma ferramenta também que é gratuita, Facebook Ads, que você consegue medir dentro da rede social do Facebook, obviamente, e ainda você não consegue medir algumas coisas do próprio Instagram, porque eles são integrados, tipos de interesse, pessoas, aí você tem um controle até muito mais detalhado, que tipo de pessoa está procurando o quê, o que está sendo mais discutido, o que está sendo pouco discutido, você consegue fazer filtro por região também, muito interessante, 3 ferramentas fantásticas, fundamentais aí para você pensar em desenvolver melhor a sua pesquisa. Bem, é claro, fazendo uma boa pesquisa, você vai ter que desenvolver produtos jurídicos, para você conseguir gerar uma receita recorrente. Eu costumo trabalhar com uma estratégia de concepção de 2 produtos jurídicos essenciais, 2 produtos jurídicos. O primeiro, ele é um produto que a gente chama de entrada. Geralmente o ticket dele, de honorários, o valor de honorários é um pouco mais baixo, ele não é uma demanda contenciosa, ele é, de repente, algo mais consultivo, ou numa esfera administrativa, no máximo. Ou seja, o viés temporal dele, ele é curto. Ele não pode ser muito demorado, porque é o primeiro produto que você vai ter como entrada numa empresa que nunca fez nada com o seu escritório. Então é fundamental que essa empresa logo perceba valor. Para isso a gente precisa ter um ciclo um pouco mais rápido, um serviço com início, meio e fim, para que você consiga fazer uma entrega boa. Perceba que eu falo produto jurídico, talvez você fale assim, você está enganado, a gente trabalha no segmento de serviço, nós somos escritório de advocacia. Eu sei, porque produto, ele é algo tangível. Deixa eu pegar aqui minha caneta para ilustrar. Ele é algo tangível, você pega o produto, você vê, você mexe assim como o seu telefone, ou aí o seu computador, o produto é tangível. E o serviço jurídico, ele é muito complexo pela sua própria natureza. Você já pode pensar que vender serviços jurídicos no Brasil é muito difícil. No mundo inteiro é difícil, mas no Brasil tem uma complexidade também muito grande. E quando a gente fala produto, é porque produto tem nome. Produto jurídico precisa ter um nome.
produto, ele precisa ser tangível. O serviço jurídico precisa ser tangível. Como assim, Vitorino? Todo o serviço jurídico do seu escritório precisa ter claramente os benefícios que você agrega para o cliente. O cliente, ao adquirir, quais benefícios ele vai ter? Ah, mas aí você está enganado, porque você está agora banalizando a nossa advocacia, porque quando você entra numa discussão contenciosa, é muito difícil você elencar. É difícil? Não, talvez é você que esteja confundindo. Não estou querendo que você garanta o resultado favorável numa demanda contenciosa, mas eu quero que você quantifique e elenque para o seu cliente o porquê que ele deve contratar isso com o seu escritório. Quer dizer, quando eu contrato com o seu escritório, ele vai ter relatórios periódicos, ele vai ter uma informação direta, clara, ele vai ter um acesso direto ao advogado que está à frente daquela demanda, ele vai ter uma estratégia jurídica que vai ser sempre submetida ao cliente antes de ser colocado em prática. Não sei. Estou dando aqui vários exemplos de benefícios que você pode oferecer a partir da sua advocacia, sem necessariamente assumir um compromisso antiético, ou seja, prometer algo que o escritório não tem como garantir. Obviamente, o que nós estamos aqui falando está perfeitamente alinhado com o Código de Ética da OAB. Esse código, inclusive, que nós já debatemos muito exaustivamente, provimento 94/2000, e que com todas as suas características que são essas, não cabe aqui agora a gente discutir, nós precisamos aprender a lidar com ela e a trabalhar sempre com o olho no nosso regulamento e no Código de Ética. Pois bem, seguindo então, o produto jurídico ele tem essa característica, ele tem nome, ele precisa ser tangível, ele precisa resolver um problema real do seu cliente. Já falei dos benefícios e ao término do serviço, quais entregas serão feitas ao cliente? Você precisa deixar claro que mostrar para o cliente como que você trabalha, como o seu escritório trabalha, o processo. Olha, nós trabalhamos a etapa 1, 2, 3, porque só mostra processo quem tem processo. Quem tem um processo de trabalho. Quem não tem, não mostra nada. Quem não tem, fala, confia em mim. Quando tiver alguma novidade, eu entro em contato com você. Meus caros, pesados amigos, a advocacia não se faz mais assim. Né? É uma questão de respeito ao cliente. É uma questão hoje de profissionalismo. É uma questão de organização da sua advocacia. Você precisa mostrar para ele antes dele contratar. É como se ele estivesse fazendo um test drive. Olha, né, entra aqui no carro, dirige um pouco o carro, sente o carro. Você precisa mostrar para ele o que vai acontecer ao contratar o seu escritório. Nós trabalhamos assim, nosso método é esse. Se você não tem método, você tem aí um grande ponto de fragilidade no seu escritório. Os processos de trabalho precisam estar claros e eles precisam ser denunciados para o seu cliente. E é claro, sempre uma estimativa de tempo. Por mais que seja uma esfera contenciosa, é fundamental passar uma estimativa de tempo. Você precisa criar a cultura de pesquisa. Criar uma cultura de pesquisa. A cultura de pesquisa, botei aí, tem 3 para vocês. Criar uma cultura de pesquisa. Significa também, quando você cria uma cultura, uma rotina de pesquisa, significa que você começa a montar uma base de dados de informações sobre determinados segmentos. Segmentos-alvo, que eu comentei com você ainda há pouco. E quando você começa a fazer isso, você tem a vontade de se posicionar como um departamento jurídico daquela empresa, ou um grande parceiro estratégico do departamento jurídico da empresa. Porque pode ser, tem muitas empresas que não têm um departamento jurídico, ou não têm necessidade de ter um departamento jurídico. Outras já têm um departamento jurídico, e os escritórios conseguem trabalhar em conjunto com esse departamento jurídico, pode ser o seu caso. Então, quando a gente começa a criar essa cultura da pesquisa a partir de focos, necessariamente você começa a ter vários insumos que vão dar margem para a proposição de soluções e produtos jurídicos. E aí essas novas soluções, elas podem sim e devem começar a se preocupar naquilo que eu falei, na geração de receita recorrente. Bem, você tem o produto 1, que eu falei que é o produto de entrada, ele tem um giro mais rápido de tempo e um ticket mais baixo. E aí você tem um segundo produto, que eu chamo que esse produto é o produto que vai demonstrar a consistência do escritório, vai demonstrar a grande qualidade do escritório, vai demonstrar o diferencial do escritório. E ele tem que ser necessariamente fruto de muita pesquisa no segmento do cliente e também na pesquisa técnica, jurídica, dos aspectos legais. Então, a gente precisa, e a gente pode fornecer isso de várias formas. A própria advocacia consultiva, ela faz sentido quando o escritório possui elevado know-how no segmento de mercado do cliente. Engraçado que tem muitos escritórios que sonham com a advocacia consultiva e quer oferecer uma advocacia consultiva, eu vou fazer um contrato de partido com você, o que você precisa? Eu monto aqui um combo. Gente, não é assim que funciona. O cliente ele percebe o valor da advocacia de partido, na advocacia consultiva, quando ele vê em você, no seu escritório, um grande diferencial. Que diferencial é esse? Não é o preço,
não é o preço, é a bagagem, é o know-how, mas não só nas áreas do direito. É o know-how nas áreas do direito aplicado ao segmento que ele faz parte. E ele fala, caramba, eu vou precisar demandar toda hora desse escritório, de repente é melhor, então, eu contratar, já faço aqui um contrato, né, de partido, já sei que eu tenho uma demanda, eu tento ter um valor de honorários previsível dentro do meu orçamento. Então, perceba que a geração de receita continuada perpassa por todos esses pontos, e o ponto central que eu quero colocar para você é que a advocacia consultiva, o exemplo que eu estou trazendo, ela não pode ser descolada dessa realidade. Ela precisa estar muito ancorada nessa realidade, que é a realidade factual do cliente, o segmento que ele faz parte e o conhecimento do escritório desse segmento. E ao demonstrar isso, você precisa convidar o cliente para fazer contas. Olha, se você for me demandar aqui uma defesa em primeira instância, ou primeira e segunda instância, defesa de execução fiscal, suporte jurídico para obter uma certidão que o cliente precisa, por exemplo, ele vai pagar mais caro. Então, fica mais em conta para você fechar com a gente contrato de partida. Nosso contrato, de repente, vai fechar aqui por um ano. Né? O escritório é bom porque ele consegue ter uma previsão de receita. Para a empresa é muito bom, deve ser muito bom, porque ela consegue ter uma previsibilidade de custos, de gastos com o escritório, ao invés de ter aquelas surpresas, de repente chega lá uma cobrança, um boleto com um valor que não estava dentro da previsão dele orçamentária. Tá? Então, a advocacia de partido, a advocacia consultiva e demais outros formatos que tendem a gerar uma receita recorrente, ele faz-se necessário sempre, no primeiro momento, quando o escritório tem grande conhecimento no segmento do cliente. E no segundo momento, quando ele percebe valor também no aspecto dos honorários. Ao invés de demandar de maneira avulsa, ele vai fazer um pacote, ele percebe que então, vai ter uma vantagem financeira no segundo momento. Mas o primeiro ponto é a vantagem do know-how do escritório. Ok, gente, tranquilo? Bem, então assim, para fechar aqui essa parte, a receita recorrente, coloquei para você, na advocacia empresarial nasce do resultado da cultura de pesquisa, mais a cultura de produtos jurídicos. Então isso é algo que eu venho, ao longo dessa minha trajetória, junto com a equipe, ajudando muitos escritórios, não a simplesmente fazer como consultoria, mas a implantar uma cultura. Chegou durante muito tempo. Nossa consultoria, nós entrávamos no escritório, montávamos e depois saíamos. Às vezes o escritório tinha um ápice, ele ficava um tempo, montava, depois caía. Porque o escritório, isso demorou, a gente também demorou para perceber isso, não foi um estalar de dedos. Para aprender com a experiência na prática, que nós precisamos trabalhar para ajudar os nossos clientes, os escritórios, a criarem uma cultura. Porque quando a cultura é criada, depois que a consultoria sai, o escritório consegue manter. Porque isso já virou modus operandi, já virou um DNA, já virou um jeito próprio de pensar a advocacia e fazer negócio. Como é que tem sido aí no seu escritório? Espero que, de coração, que essas dicas tenham gerado bons insights aí para você, que você tenha, de repente, sentido algum incômodo, tem que alguma coisa que deve ter te incomodado, para que você possa, então, rever, olhar com mais atenção, com mais cuidado. Aquela advogada que eu falei, aquela amiga, Marcela, ela virou uma executiva, né, da área de negócio do escritório e pouco tempo depois foi convidada para ser sócia do escritório e hoje ela, mais do que isso, também virou uma treinadora. Ela recruta alguns advogados e vai treinando para essa área de novos negócios. A gente é uma área com muita carência na advocacia. Nós temos uma grande necessidade de ter profissionais advogados que entendam do direito, mas que tenham essa capacidade de adquirir uma visão negocial, olhar para o mercado, identificar segmento-alvo, fazer um bom diagnóstico, voltar para dentro de casa, elaborar um produto jurídico. Quer dizer, e aí, como é que tem sido esse seu escritório? O meu desejo é que você continue focado, continue aguerrido, continue empenhado em fazer da sua advocacia uma advocacia diferenciada. E mais do que isso, levar isso para o mercado, mostrar para os clientes que o seu escritório merece sim a atenção deles e merece a oportunidade de provar o quanto a sua advocacia é eficaz. Vamos avançar, foi um prazer ter você aqui nessa aula e sucesso aí na sua advocacia.